Três passos para aumentar suas conversões em vendas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Nascentes. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem um vídeo novo aqui no nosso canal para te ajudar a desenvolver performance humana e conectar isso com o desenvolvimento de performance de negócios. Hoje a gente vai falar sobre vendas. Essa é uma das maiores dores que os negócios de diferentes segmentos acabam enfrentando. A gente percebe na prática o quanto que as empresas têm dores referentes a vendas, a pessoas e a financeiro, a gestão. Porque são alguns pilares que não são ensinados para a gente nas escolas. Então a gente precisa buscar proativamente esse conhecimento no mercado. E tem conhecimento, um vasto conhecimento disponível para a gente poder encontrar. Mas muitas vezes a gente se depara com empresários que ficam perdidos porque eles não conseguem pegar esse conhecimento que está disponível no mercado e conectar com a realidade deles, não conseguem conectar com uma implementação prática no dia a dia. E o nosso objetivo é justamente fazer essa ponte, fazer com que você consiga pegar o conhecimento que a gente compartilha e consiga enxergar uma aplicação prática no seu dia a dia, porque é dessa forma que você vai ter resultado. O conhecimento por si só, ele não gera resultado, não é poder. O conhecimento por si só ele é poder em potencial. Ele só se torna um poder realmente quando você consegue aplicá-lo na prática. E hoje a gente vai trazer esses aspectos de conhecimento referentes a vendas para você poder melhorar suas conversões. A gente vê muitas pessoas que têm leads chegando, têm contatos chegando, pessoas entrando em contato com a empresa, pessoas chegando para se comunicar ali com uma equipe de vendas da empresa e o time comercial, ou o próprio empresário, na maioria dos casos, que faz esse trabalho de venda, não conseguindo converter bem. E existem estratégias para a gente melhorar essa performance nas conversões de vendas. E o primeiro passo para você poder ter uma melhora nessas conversões é você trabalhar a sua apresentação pessoal. Pode parecer muito simples, pode parecer muito básico, mas só é básico para quem já tem esse entendimento. Para quem não tem esse entendimento, é uma super virada de chave. O básico precisa ser dito. E aqui já é inclusive uma grande dica referente à liderança e referente a vendas também. O que é básico para você pode não ser para a sua equipe, pode não ser para o seu cliente. Então é fundamental você trazer o básico, você deixar claro, explícito o que é o básico para que o outro tenha essa clareza também. E com relação a vendas, a apresentação pessoal, ela faz toda a diferença. Muitas vezes a gente vê pessoas que atuam no time comercial, pessoas que atuam na frente comercial das empresas ou pessoas que são os donos das empresas e às vezes estão imersos ali na atividade operacional do negócio, mas são também quem faz a venda. A gente muitas vezes a gente vê essas pessoas com uma apresentação pessoal ruim. O que seria essa apresentação pessoal? Cara, é você trabalhar o seu marketing pessoal, o seu posicionamento. É você estar bem vestido, você estar com o cabelo bem cuidado, higiene pessoal. Por isso que eu falo que para algumas pessoas pode parecer muito básico, mas quando a gente vê no dia a dia, esse é um básico que não é bem executado. Cara, quantas e quantas vezes a gente se depara com pessoas que chegam em uma reunião de vendas, por exemplo, todo amarrotado, a pessoa com a roupa toda amarrotada, com a roupa suja muitas vezes, a pessoa às vezes com o cabelo todo bagunçado. Ah, Guilherme, é meu estilo usar o cabelo para cima. Estilo é uma coisa, é perceptível quando a pessoa está com o cabelo bagunçado, entre aspas, por conta de uma decisão de estilo, e quando a pessoa está bagunçada por desleixo. E isso faz toda a diferença, porque isso está relacionado com autoridade. É o nível de credibilidade que você vai conseguir comunicar para quem está ali do outro lado, para esse cliente. Então é importante ter essa clareza, ter essa noção, porque logo nos primeiros segundos o cliente já vai te julgar. Ele já vai comprar você ou não nesses primeiros segundos desse contato inicial. E entenda o seguinte, antes do cliente comprar a sua solução, antes dele comprar a solução que você oferece, ele precisa comprar quem você é. Por isso que a apresentação pessoal é tão importante. Então a apresentação pessoal é você estar bem alinhado, condizente com o nível de autoridade que você precisa transmitir e comunicar.
Segundo passo para aumentar suas conversões em vendas é você fazer perguntas para realmente entender as necessidades do cliente. A gente vê muitos vendedores que focam somente em apresentar o produto. Cara, porque eu tenho a solução X, ela é a melhor do mercado, tem esses diferenciais. Nada disso importa se essa solução não estiver conectada com as dores e necessidades do cliente. Então você fazer uma apresentação sem direcionar para as dores realmente do cliente, para aquilo que ele realmente precisa, cara, a sua conversão vai lá para baixo. Quer aumentar suas conversões é você trabalhar a sua comunicação baseada nas necessidades do cliente. Ah, Guilherme, mas é porque eu só tenho um produto para apresentar. Não importa. Esse mesmo produto, você vai apresentar ele de formas diferentes de acordo com o cliente que está sentado na sua frente. Então, a depender do cliente, você vai apresentar os benefícios ABC que o seu produto entrega. Se for um outro cliente que tem outras dores, você vai apresentar os benefícios XYZ que o seu produto entrega. Não estou falando para você não destacar as características e principalmente os benefícios da sua solução. Não é isso. Mas você não precisa listar todos esses benefícios e você vai apresentar para o cliente apenas aqueles benefícios que se conectam com a necessidade dele. E mais do que isso, aqui entra muito forte uma questão de ética e de integridade para você também ser capaz de falar para o cliente que você não consegue ajudá-lo, quando esse for o caso. Pode ser que aconteça. O cliente pode ter chegado até você imaginando que a sua solução era alguma outra coisa. E quando você faz um levantamento de necessidades, faz as perguntas, escuta atentamente, ativamente e entende realmente quais as necessidades desse cliente, pode ser que você chegue à conclusão de que o que você tem para oferecer não é o que ele precisa no momento. E aí você ter essa convicção de falar para ele que não consegue ajudá-lo nesse momento, mas de repente fazer uma ponte, fazer uma conexão, direcioná-lo para algo que vai ser mais assertivo para solucionar o problema dele, cara, você ganha um nível de respeito e autoridade na mente desse cliente em que ele sempre vai lembrar de você quando ele precisar de alguma coisa referente ao que você tem a oferecer. Ou você mudou de segmento, começou a trabalhar em um novo mercado, esse cliente vai te acompanhar porque ele te respeita como pessoa, ele respeita o seu nível de autoridade, porque você foi sincero para ele, você foi transparente com ele. Então, ter isso na sua reputação é fundamental. Isso vai fazer parte do seu posicionamento, isso vai te acompanhar ao longo de toda a sua jornada. Então, é fundamental você fazer perguntas e ouvir atentamente quais são realmente as necessidades do cliente. E para falar do terceiro passo para aumentar suas conversões em vendas, eu quero trazer um caso específico de um cliente que a gente atendeu, onde ele ajustou esse detalhe e ele subiu a taxa de conversão dele de 10% para 40% somente com esse passo. E esse passo é você ter firmeza no fechamento. Analisando as calls de vendas desse nosso cliente, o que a gente percebeu? Ele fazia as outras etapas muito bem, já vinha com uma super apresentação pessoal, ele conseguia gerar conexão com o cliente logo de cara, realmente levantava as necessidades do cliente, entendia as dores, os desejos, os objetivos, para poder conectar uma solução específica para aquilo. Só que na hora do fechamento, por uma insegurança pessoal, ele falava o preço, fazia uma chamada para ação, só que ele não dava o tempo do silêncio. Esse silêncio é importante para o cliente poder pensar, para o cliente refletir. E muitas vezes na cabeça do cliente está assim, cara, nesse valor acho que eu vou precisar parcelar. Ou ele está pensando, cara, será que eu pago à vista e eu consigo um desconto? E ele está pensando em possibilidades de viabilizar a solução na vida dele ou no negócio dele, muitas vezes. E durante essa pausa, esse nosso cliente, ele já vinha atravessando. Então ele falava o preço e daqui a pouco ele já virava e falava, não, mas se você quiser a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado. E aí muitas vezes isso assustava o cliente que estava do outro lado. Então a gente tem alguns pontos negativos de você não permitir essa pausa na hora do fechamento. Primeiro ponto, assustar o cliente. Segundo ponto, você fazer fechamentos muito mais baixos do que você poderia. Então, às vezes, você vai oferecer uma solução de 15 mil reais, por exemplo,
E por conta da sua insegurança, você projeta isso ali para o cliente e começa a dar desconto antes mesmo dele ter pedido. E aí o que seria de 15 mil acaba fechando a 10, 12 mil muitas vezes. Então você acaba perdendo margem por conta de uma insegurança no fechamento. E aí o que a gente falou para ele? Falou, cara, você precisa ter mais firmeza no fechamento. Na hora da gente fazer essa firmeza, da gente trazer essa firmeza no fechamento, envolve você falar calmamente com o seu cliente, você trazer um tom de voz mais firme, uma voz mais grave, porque isso vai transmitir mais segurança. É você mostrar para o cliente nesse momento do fechamento que você está seguro, que você está tranquilo com relação a essa próxima etapa. E aí você fala para ele, você faz um convite para ele para avançarem, para irem para a próxima etapa, para darem um passo a mais, que seria realmente o fechamento, seria a compra da solução. E aí você deixa o cliente ouvir. Faz essa pausa e observa, silencia, observa as reações do cliente. E através dessas reações do cliente, ou você já vai direcionar logo para um fechamento, ele já vai falar sim, ou ele vai trazer algum tipo de objeção que você, observando atentamente, já vai conseguir ter clareza de como conduzir essa negociação. Então, ter firmeza na hora do fechamento é fundamental. E aqui eu já quero deixar um convite para você. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você preencher um formulário e aplicar para a nossa mentoria. Na verdade, esse formulário ele vai ser para uma sessão gratuita com um dos nossos consultores e nessa sessão, um dos consultores ele vai identificar se você realmente tem o perfil para estar no nosso time de mentorados, se você está no momento de dar um passo a mais para uma mentoria, porque envolve muita maturidade pessoal e profissional para você pegar o conhecimento, as estratégias e já colocar em prática. Você tem que estar com isso condizente com a sua fase da vida. Então, são vários pontos que a gente leva em consideração para realmente a gente pegar as pessoas que a gente sabe que vai conseguir gerar resultados. Então, fica o convite para você preencher aqui o formulário. Não faça pré-julgamentos antes da hora. Tipo, não sei se é meu momento. Cara, a gente já faz isso desde 2017. Pode preencher o formulário que a gente vai saber selecionar se está no seu momento ou não. E a gente te dá um feedback para poder mostrar qual seria o melhor passo para a gente poder trabalhar a melhora das suas vendas, a melhora da sua liderança, a melhora das suas estratégias. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas, já se inscreve aqui no nosso canal, porque toda segunda-feira, às 20 horas, tem um conteúdo novo aqui para você.